E aí galera do Me Salva, na última aula a gente viu como é que a gente fazia para resolver circuitos com diodos, então nessa aula a gente vai fazer aí um exercício disso aí. Então olha aqui, ele pede para calcular as correntes e tensões no circuito. O circuito que a gente tem é esse aqui, ó. Então a gente tem uma fonte de 10 volts lá em cima, dois diodos D1 e D2, uma fonte de menos 10 volts lá embaixo e resistores de 5 e 10K. Então, se tu lembrar daquele método que a gente viu na última aula ali, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é supor os estados dos diodos. Então primeiro eu vou supor que esses dois diodos aí estão em estado de corte. E aí a gente vai ver se a gente acha alguma contradição. Supondo eles em estado de corte, a gente fica com o seguinte circuito, olha só. Então, os dois em corte, a gente tem 10 aqui, um resistor, corte, outro resistor, aqui tem menos 10, e aqui o diodo em corte. Então tá, olha só, se a gente for medir a tensão entre esses dois pontos, nesse ponto aqui a tensão é a mesma que esse aqui, então é menos 10. Nesse ponto aqui a tensão é a mesma que esse aqui, então é 10. Isso porque não tem nenhuma corrente nesses resistores. Então aqui ó, já tem uma contradição, porque aquele nosso diodo estava nesse sentido aqui, então ele não pode ter uma tensão nesse sentido de mais para menos aqui. Portanto, a gente já pode descartar essa possibilidade de corte-corte. Vamos fazer agora corte-condução, então. A gente vai botar... Esse aqui vai estar em condução, portanto, a gente vai deixar ele assim. O segundo, a gente vai botar em corte lá, o D1. Então tá, vamos calcular qual é a corrente que passa por aqui. Aqui a gente tinha um resistor de 10 e o outro de 5. Então, a corrente total I que vai passar nesse circuito, que é um circuito série aqui, vai ser I igual a 20, que é a diferença de potencial, 20 sobre 15. Simplificando por 5, dá 4 terços de miliamperes, porque eles estão em quiloohms. Então tá, 4 terços. Agora a gente tem que procurar uma contradição. A primeira seria ver essa corrente aqui, ó. Essa corrente está passando no sentido certo, portanto aqui não tem contradição nenhuma. Agora a gente tem que calcular qual é a tensão entre esses dois terminais aqui. Olha só, aqui a gente tem tensão 0, e nesse terminal aqui, ele tem a tensão, se tu for medir daqui para cá, essa tensão aqui, ó, ela vai ser menos 10, menos a queda de tensão nesse resistor. Mas olha só, esse diodo aqui, se tu for medir esse ponto, tu pode também medir aqui, que a gente tem aqui, ó, essa tensão negativa desse resistor. Portanto, a tensão entre esses dois pontos aqui está inversa. Portanto, a gente tem uma contradição aqui e também não pode. Então agora a gente vai para condução. O nosso circuito vai ser o seguinte agora. A gente tem aqui 10. Então tá, olha só, aqui era 5, era 10 e o outro 5. Então aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 5 e aqui menos 10 volts. Agora, nota que a tensão nesse ponto aqui é 0. Então a corrente que vem para cá vai ser igual a menos 10 sobre 5, ou 10 sobre 5 vai ser 2 miliamperes. A corrente que vem para cá vai ser 10 menos 0 sobre 10, ou seja, 1 miliampere. Fazendo uma análise de correntes nesse nó aqui, a gente tem 1 miliampere chegando e 2 miliamperes saindo. Portanto, a corrente aqui tem que ser igual a 1 miliampere. Olha só, agora se tu for procurar contradições, tu não vai encontrar nenhuma, porque a corrente nesse diodo aqui está no sentido correto e nesse diodo também, olha só. A gente chegou então numa corrente nesse sentido aqui para esse diodo D2 e uma corrente nesse sentido aqui para o diodo D1. Então isso aí não tem contradição nenhuma, porque esse aqui é justamente o sentido das correntes que os diodos D1 e D2
deixam passar corrente. Como não tem contradição nenhuma nesse circuito que a gente resolveu, então tá pronto. A gente descobriu que a corrente que passa aqui é igual a 1 mA, a que passa aqui é 2 mA, e essa corrente aqui desse diodo também é 1 mA. E está resolvido o circuito. Se tu quiser calcular tensões, é só tu fazer a multiplicação dos resistores pelas correntes e daí depois calcular essas tensões em cima dos resistores. Então esse foi um exemplinho aí com diodos no circuito. Na próxima aula, nas próximas 2 aulas, a gente vai fazer mais alguns exemplos aí. Vamos ver mais alguns circuitos. Era isso aí então, e até lá!